Jeito Plena de Ser tem silêncio e presença. E hoje eu estou recebendo a minha plena Ju. Muito bem-vinda. Obrigada. Ju, nos conte uma curiosidade sobre o seu jeito plena de ser. Eu acredito, Fábio, que a minha calma, ela advém da forma como eu processo a minha resposta. Ou seja, o estímulo que eu recebo, e pode ser até os meus próprios pensamentos, tá? É como eu processo ele para que eu possa dar uma resposta mais assertiva. Vocês já entenderam aqui que vamos ter perguntas, respostas, presença, muitos assuntos que você trouxe, né, com maestria dentro do teu capítulo, né, o jeito plena de ser. E dentro disso que você falava, já vou trazer aqui o ponto da escassez do silêncio. Nós vivemos hoje um período com excesso de informações, né, Ju? O tempo todo nós estamos recebendo estímulos. E muitas vezes as mulheres que estão nos acompanhando, elas vão se identificar com isso. Nós estamos com tanta informação no nosso entorno, pessoas conversando, perguntando, enfim, demandas que nós temos, e que o silêncio é como se ele evaporasse. Como que é isso na tua rotina, ao longo da tua vida, e também aquilo que você leva para dentro das empresas, no teu trabalho? Sabe, esse silêncio escasso, ele está muito em como nós respondemos, na minha percepção, né? Quando tem uma resposta de WhatsApp para mim oferecer a resposta lá e entre ficar conversando aqui com você, o que me chama mais rápido para responder, né. Então, esse barulho do celular, o barulho dos meios, né, que a gente é chamado para observar também, e principalmente quando as pessoas mesmo, nas suas conversas, elas não dão ouvido para outra pessoa e elas querem falar muito. Então esse excesso do que a gente ouve também incomoda um pouquinho, né. Eu acho que é um pouco sobre isso, esse excesso. E o não calar, o não silenciar para daqui a pouco fazer novas interpretações daquilo que está acontecendo ao nosso redor, e até o excesso de pensamentos, como eu falei antes, né, tipo de um cenário muito positivo ou muito negativo, como a gente interpreta aquilo ali, né. Então é um barulho interno mesmo que nos proporciona, às vezes, não um bem-estar, às vezes uma irritação ou mesmo uma falta de atenção para si ou para outra pessoa, eu penso que é esse barulho que incomoda. E você trouxe, o barulho que incomoda e me fez lembrar e pensar 2 coisas. A primeira delas, inclusive, é uma expressão comum, às vezes, a gente usar, que, o silêncio ele é tão ensurdecedor que eu não consigo me ouvir, um dos pontos. E o outro também, o que mais grita em nós, mulheres. O que mais grita em mim que eu não consigo muitas vezes permanecer em silêncio. Você percebe isso também, Ju? Eu percebo, e nos problemas que a gente resolve ou nos medos que a gente enfrenta, é é muito isso, sabe, o quanto não acalmar, o quanto não silenciar para olhar aquela situação de frente ou ver: "Tá, mas isso aqui é eu estou imaginando isso ou isso é uma realidade, eh, fictícia ou real?", sabe. Esse olhar aí também, né, Fábio. As projeções, né, Ju? Uhum. Muitas vezes nós criamos um cenário, né, naquela ansiedade de resolução ou pensar em algo que você está vivenciando que não está tão agradável e que você quer ter um outro desfecho. Uhum. E aí você traz, inclusive no capítulo, né, que eu acredito que seja muito pertinente nós trazermos aqui na sua fala, sobre o que de fato é a realidade e o que é a minha interpretação sobre essa realidade, que vai ser diferente da sua interpretação. Isso aqui já vai dar pano para manga. Porque os diálogos, que já é um outro questionamento que eu vou te fazer aqui na sequência. As pessoas, elas muitas vezes têm dificuldades em
Dialogar, em conversar, alguém que vai expressar uma opinião diferente da minha, uma interpretação da realidade diferente da minha, é difícil muitas vezes. Não para plena, porque a gente pratica isso muito bem, mas como que você percebe isso? Sim. Fábio, eu acredito muito numa passagem do livro da Inteligência Emocional, que ele fala da nossa estrutura da nossa experiência, né, e cada um tem a sua experiência, ela não é copiável. E até que eu me comporte de determinada maneira, esse estímulo teve a minha interpretação, todas as minhas memórias, tudo aquilo que está acumulado, aí eu vou sentir, depois que já passou pelo filtro da minha interpretação, eu vou sentir e só depois eu vou expressar. E essa expressão é a mais diversa possível, né, uma situação ruim para alguém, recebe, acomoda, né, resolve, para outro já sai, né, esbravejando, ou uma situação de raiva, enfim, mas a situação seria a mesma, então depende muito do filtro com que cada um de nós veio fazendo a sua vida acontecer. E como depende desse filtro, até que eu entenda a tua intenção na forma de se comunicar, já foi a comunicação, ok? Então, nós não estamos muito acostumados a olhar para a expressão do outro e entender como o outro funciona. É mais fácil eu colocar em mim a minha interpretação e atribuir àquela pessoa. E é por isso que eu entendo também que as divergências na comunicação também vêm muito em função dessa nossa característica de ser humano. Os desafios de Uhum. sermos pessoas. Isso. E únicas. E únicas, justamente. Veja que interessante isso que você trouxe, vai conectar com as mulheres, principalmente que são líderes, que Uhum. é um dos desafios. Nós estamos em meio a pessoas o tempo todo, estamos Uhum. nos relacionando o tempo todo, quer seja lá com a nossa família, com os nossos filhos, mas vamos pegar aqui o viés do organizacional, né? As pessoas com quem nós trabalhamos, a equipe que nós lideramos. É muito fácil, muitas vezes, a gente supor, é uma Uhum. suposição de que, você fez certo ou errado, muito, né, nisso, no certo e errado, muitas vezes o que Uhum. que é o certo e errado, começamos Uhum. por aí. Assim como, eu gosto muito e repito sempre a frase de que o óbvio precisa ser dito. Uhum. Então, trabalhando a liderança com a experiência que você tem ao longo aí de tantos anos, como que é desenvolver, ou levar inclusive para as equipes, como que nós ensinamos, vamos dizer assim, os valores, os comportamentos para as outras pessoas? Fábio, você me fez lembrar de uma das técnicas, uma das coisas que eu mais aproveito para minha vida e o que eu mais gosto de ensinar também, que é a característica de ouvir as pessoas. Porque é somente ouvindo, sem atribuir o nosso filtro, que nós conseguimos entender como essa pessoa está funcionando. A maior dificuldade que eu percebo no mundo corporativo é a forma como perguntamos para nós mesmos e para as pessoas que estão conosco. Assim como podemos fazer uma pergunta que gera uma resposta positiva, uma resposta de performance, com o mesmo fato, o fato não muda. Eu posso gerar uma pergunta que gera desculpas, justificativas. E pense, ó, se eu gero performance ou se eu gero desculpa, a responsabilidade é minha. Agora, se eu recebo somente desculpas e justificativas, assim, por que aquilo não aconteceu, como eu emocionalmente me sinto como líder. Mas percebe que é um círculo, é como eu estou conduzindo essa situação. E por que que eu digo que é uma das coisas que eu mais gosto de ensinar? Porque é uma coisa fácil, hã, que é possível para todas as pessoas fazerem, né. Quem está na liderança, primeiro somos líderes de nós mesmos, né. Como eu me pergunto, como eu tenho a vida com os meus relacionamentos, minha família, minhas filhas, enfim, e como eu posso utilizar o fato de perguntar mais do que falar, 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 dar conselhos, conselhos, palpites, pitacos na vida dos outros, né. E dessa forma, no mundo corporativo, é muito eficaz, porque o tempo talvez seja a joia mais rara de quem está na liderança. E perceba, se eu faço uma pergunta que me gera desculpas e justificativas, eu tenho que fazer todo um trabalho
para tirar a pessoa daquele foco, porque eu já gerei o estímulo aqui para ela responder isso, para ir para o que eu quero. Então, quanto tempo eu perdi nesse redemoinho aqui que não nos leva a nada? Pode ser uma característica de passado, que não temos mais nada o que fazer, né. Entre nessa linha do tempo passado, presente e futuro, o passado já foi, não tem mais o que eu fazer. Então se eu gero perguntas de passado, é para gratidão a tudo que somos e temos e aprender com aquilo. Se eu gero perguntas do futuro, ele ainda é incerto, mas eu posso ter um direcionamento para aquilo que eu quero. E o que mais vale é esse momento presente, né, o meu agora. É esse agora que eu vou captar de você a informação que eu preciso para aquele futuro ser um pouco mais fácil ou um pouco melhor, né. Costumo dizer que o mundo é movido pelas perguntas, não pelas respostas. É verdade. Saber fazer essas perguntas, me faz lembrar de outra coisa, e assim, a gente vem para quebrar também algumas, como é que vamos dizer, algumas formalidades. Uhum. Tenho certeza que quem está nos acompanhando em algum momento já viveu isso e pensou assim: "Gente, essa pessoa ela é muito preguiçosa, ela tem preguiça de pensar". O líder, a líder que está nos acompanhando, em algum momento ela já teve alguma pessoa na sua equipe que, poxa vida, parece que tem preguiça. Entre dizer parece ou Uhum. afirmar são coisas diferentes. Sim. E só para abrir aqui o precedente para discórdia, talvez, mas para trazermos para essa realidade também, né, Ju? Sim. Inclusive, a Jussara, ela escreveu, né, um livro que se chama Grandes Líderes Sabem Ouvir. Como as perguntas certas elevam comunicação, performance e engajamento do seu time para alcançar os objetivos do negócio. E não podemos deixar de comentar, né, que aqui tem mais um livro todo, né, Ju, sobre essas questões. Isso que você falava, desta habilidade de saber ouvir, porque eu acredito muito que também seja uma habilidade que nós desenvolvemos. Estamos tão ocupados e diga-se que vamos dizer assim, uma das atribuições da mulher é sempre ouvir os outros, quer seja na empresa, quer seja na sua família. E quem que ouve ela? Sim, Né? E dentro do jeito plena de ser, nós estamos promovendo muito isso, não é mesmo, Ju? sim. Esse estado de presença para que você tenha o seu momento plena, que talvez neste momento pleno, independente do tempo que você tenha, 1 minuto que seja, 5 minutos que você possa estar presente no teu corpo, na tua mente, espírito, né? Assim como o silêncio, de desligar todo o entorno, né, o externo, para olhar para você mesma. Imagino que a Jussara, ao longo da sua vida, tenha praticado e muito, ou de onde surgiu essa característica tão da Jussara? Tá bem. Quero tomar um pouco a palavra preguiça que você falou. Eu sou uma das pessoas que eu não acredito em falta de talento. Eu acredito em habilidade não aprendida, que se nós quisermos, é possível desenvolver, né, com o método certo, do jeito certo, é possível fazer isso, desde que a pessoa queira. Assim também é a palavra preguiça para mim. A ponto do que o meu querer, queira fazer algo, né, qual é o estímulo que eu como líder estou entregando para o meu liderado ou para as pessoas à minha volta que estão demonstrando preguiça, né, qual é o porquê dessa pessoa para que ela se movimente. Então trazer um pouquinho disso também. E uma das coisas que para mim é muito forte também, que eu acho que é uma coisa que me define também, Fábio, é esse gostar das pessoas. Perfeito. Eh é mais comum eu fazer perguntas mais positivas, assim, para as pessoas e elas me transmitirem coisas positivas e boas a seu respeito. E automaticamente isso me conecta mais com as pessoas, né, e eu gosto de ouvir as boas histórias e eu aprendo com essas boas histórias também. Então, esse estímulo, né. E essa característica acolhedora, de calma, de como eu me comporto olhando para as pessoas e ouvindo, também vem um pouco da minha vida, né, de como a gente vai vivendo a vida e aprendendo com os trancos e barrancos aí da vida, né. E uma das pessoas que mais influenciou a minha vida, e assim como eu acredito que para várias plenas e enfim todas as pessoas, foi a minha mãe.
que em meio a tantas adversidades que ela passou na vida dela, né, ela faleceu com 86 anos, e eu não ouvi a minha mãe reclamar. Ela era uma pessoa a mais acolhedora que eu já conheci na minha vida, e sempre tinha um espaço para um carinho, para uma palavra boa, né, em todas as situações que a gente enfrentou junto com ela. E e eu pensava: "Tem que ter uma sabedoria na minha mãe, né, com tanta coisa, 14 filhos e num momento de vida que nada era fácil. Como ela conseguia fazer isso? Porque ela não aparentava ser infeliz, ela não aparentava necessidade de reclamar ou de falar muitos dos seus problemas, né. E ela foi vivendo e trazendo isso para nós. E eu pensava: "Minha mãe tem uma sabedoria aí que eu preciso descobrir qual é". E eu acredito muito que foi essa parte do silêncio, né, mesmo estando vivendo essa situação, como é que eu estou vivendo hoje? O que que eu tenho que preparar hoje? Qual é a roupa que eu tenho que confeccionar hoje para os meus filhos? Qual é a comida que eu tenho que preparar hoje? Como vai ser o hoje? Vivendo mais intensamente, né. E e essa parte de ouvir sempre foi uma característica muito forte dela, então eu acho que eu, trouxe muito isso. E da minha vida profissional também. Eu fui uma pessoa que logo cedo já estive em cadeiras de liderança, e me incomodava o fato de que em alguns momentos, naquele grupo de liderança, eu não tinha uma resposta pronta, imediata. E aí fazendo as minhas conexões, as minhas reflexões, dali a pouco saía algo que era construtivo, que dava para seguir, era uma estratégia. E eu fui percebendo então que não precisava ser tudo no imediato, né, então trouxe um pouquinho da minha mãe, trouxe um pouquinho da minha vivência, e hoje eu tenho clareza disso, mas alguns anos atrás, eu estava construindo, não tinha tanta clareza. E você trouxe com sabedoria, né, sobre isso, e também, lembrei de fases da minha vida também iniciando como líder muito cedo, e esse era um dos fatores que me incomodava. E eu atrelava muito, e vou abrir aqui o parênteses, né, a questão do ritmo também, Uhum. porque muitas vezes nós queremos, enquanto líderes, ditar um ritmo. Porque Exatamente. sim, nós temos metas, nós temos objetivos, a gente tem um plano estratégico para cumprir, enfim. Contudo, o ritmo das pessoas é diferente. E Uhum. nós vamos ter as pessoas que são mais ágeis, talvez elas não vão entregar tanto em qualidade, porque elas estão muito aceleradas, né, vamos dizer assim. E vão ter aquelas pessoas que vão ter um ritmo mais cadenciado, com tudo aquilo que elas fazem muito bem feito. Então, também para as plenas que estão nos acompanhando, que possam olhar, né, para as suas equipes, primeira coisa, silenciar como uma prática já na liderança, né, e Sim, identificar as características das pessoas que estão ali dentro da sua equipe. Porque as pessoas elas querem ser ouvidas, como você trouxe. sim. Não é nem a necessidade de falar, mas quem é que me ouve? Uhum. E o fato de, valorizar as entregas, né, mesmo que a pessoa tenha uma sensibilidade a fazer as coisas no último minuto e entregar, para mim isso foi uma coisa também que durante um tempo, poxa, por que que aquela pessoa não me entrega antes, né, que seria o meu jeito de funcionar, organizar e entregar antes, mas as pessoas entregam nos 46 do segundo tempo, mas entregam perfeito, entregam muito bem. Então, quando você dá um tempo, também dá o tempo para a pessoa. Entender as características de como essa pessoa funciona, exemplo disso que eu contei agora, para que a gente possa também, não somente a pessoa vir falar para a gente aquilo que seria importante para ela, mas de nós conseguirmos, como líderes, observar o comportamento dessas pessoas e valorizar, independente da forma como como ela entrega, né, como o teu exemplo. Exato. Ju, e se nós formos levar para a prática, obviamente que nós não vamos entregar todas as chaves que estão dentro do teu capítulo, né? Sim. Contudo, com a sua vasta experiência, inclusive eu vou trazer uma curiosidade. Eu e Sinta-se à a Ju, vontade. a gente já se conhece, não sei, muitos anos, né? Não sei precisar quantos anos fazem, mas teve um determinado período, enquanto docente de uma universidade, que eu fiz um convite à Ju, que era
para conduzir, né, uma fala. Eram formandos, uma turma de formandos, eles estavam às vésperas da apresentação do trabalho de conclusão de curso, enfim, e eu disse: "Ju, né, eles estão naquela euforia, aquela adrenalina, o prazo que está chegando, imagina de uma responsabilidade, então outras questões que ainda precisamos desenvolver com eles". E naquele dia, naquela aula que a Ju participou, ela finalizou a aula, que foi assim o suprassumo realmente de uma técnica Sim. de mindfulness. Uhum. E eles ficaram assim, ó, nem sei precisar, encantados. Verdade. Eles falaram de como foi importante aquele momento, justamente o desacelerar, desconectar do que estava acontecendo, como se fosse um painelzinho de comando, né? Vamos desligar agora, né? E vamos concentrar nesse estado de presença. Então, é uma prática que você utiliza há muito tempo. E a voz da Ju, né, inclusive dá vontade de passar horas e horas ouvindo ela, inclusive. Como que você tem utilizado na tua vida e também para quem nos acompanha, justamente poder levar como uma prática Sim. para as suas equipes? Me lembro muito daquela noite, Fábio, foi também para mim foi validar, na real, assim, com algumas pessoas, um grupo de pessoas, o poder do mindfulness, né, porque era um momento conturbado, quem nunca apresentou um TCC não sabe o que eles estavam vivendo, né. E foi para validar também, na minha experiência. E como eu utilizo? Eu sempre penso que eu preciso me recarregar, né, o dia a dia vai acontecendo, as responsabilidades, as entregas e tudo mais, e como eu me reconecto, né, como eu trago de novo a essência daquilo que eu realmente quero ser e entregar para as pessoas, como eu quero estar, o meu bem-estar. E além da oração, né, da minha crença na minha fé, eu também, utilizo o mindfulness. E ele não é uma regra, não tem uma regra: "Ah, preciso me sentar de determinada forma", porque eu posso praticar comendo alguma coisa, tomando meu banho, ou mesmo me deitando para fazer uma prática sentada. Então, ela é muito mais versátil do que uma meditação, por exemplo. E tem várias práticas que a gente pode usar como guia, né, que são áudios de mindfulness. Mas também, a partir do momento que eu executei 3, 4 vezes o mesmo áudio ou segui algumas pessoas, eu já consigo fazer sem condução alguma, simplesmente me conectando com o meu corpo. E a principal coisa é a respiração. E se eu quero ter um olhar interno para mim, é muito mais normal e muito melhor eu fechar os meus olhos, porque os meus olhos abertos me dão uma visão de contexto, de mundo, de ambiente. Quando eu estou com os olhos fechados, é muito mais o meu sentir interno. E numa situação de tensão, uma dor muscular, até para isso é bom. Eh, Tem alguns livros que falam inclusive do poder da cura de doenças efetivamente através do mindfulness. Pra mim é uma prática, que eu utilizo, ela é imperceptível, porque assim como eu gosto de usar o sino tibetano em algumas vezes, por outras vezes, e a maior parte delas, eu não utilizo nenhum instrumento e simplesmente me reconecto. E principalmente nas adversidades, né, Fabi, quando você recebe algo que você não estava preparada, você não queria aquilo naquele momento da tua vida, como eu vou reagir a isso, sabe? Então essa reconexão através do mindfulness, também talvez seja uma das características que me faça silenciar, me deixe calma frente a situações, difíceis. Ainda que dentro do meu perfil, da minha essência, eu tenha o poder de criar a coisa mais peçonhenta, mais horrível sobre uma determinada situação. Se eu deixar isso no automático, eu sofro muito com as preocupações, então eu preciso sempre estar me trazendo de volta. E o mindfulness é uma ferramenta incrível que me ajuda para isso. Trazer para o estado de presença, Hum. inclusive, já é o exercício aqui desse momento para as mulheres que estão nos acompanhando, não é mesmo, Ju? Aquilo que você está fazendo agora, além de nos acompanhar, obviamente, né?
Mas o que está acontecendo no teu entorno, Uhum. né? Quem são as pessoas, quais são os estímulos, quais são os ruídos, o que está acontecendo, o que teu corpo está te trazendo, Uhum. quais são os sintomas que eu estou sentindo. Viver é sentir, né? Essa é a Viver é filosofia. sentir. Porque aquilo que eu não sinto, Uhum. não há algo que eu possa fazer. Uhum. E não é nem sobre somente numa dor ou em algo agradável, mas realmente conseguir nomear. As pessoas às vezes elas querem nomear antes de sentir. Ou quando alguém vem e me conta alguma coisa, ela está contando mais de si do que do outro, muitas Uhum. vezes. Então, este estado de presença já é o primeiro exercício para as plenas que estão nos acompanhando praticarem hoje, não é mesmo, Ju? Sim. Porque somos vulneráveis, não precisamos ser perfeitos, é difícil demais, é árduo demais para seres humanos mortais. E esse estado de presença é aquilo que a gente mais pode ter para utilizar e celebrar o nosso hoje, ainda que seja difícil, mas é aquilo que temos. Também lembrar aqui dos nossos patrocinadores oficiais, não é mesmo, Ju? As nossas joias aqui que vestem, também as plenas Manu Chaves Concept e também a Top Sport, que tem aí levado essa mensagem do bem-estar, da nossa saúde física, mental e espiritual, que é muito jeito plena de ser realmente, né, Ju? Certamente. Ju, ainda dentro da sua fala em relação à liderança, eu gosto daquela expressão ou de fazer pensar muitas vezes que eu não vou ter 20 minutos talvez com o meu liderado ou com alguma outra pessoa das minhas relações, mas se eu tiver 5 minutos ou 3 minutos, eu chego para a Ju e digo: Ju, eu tenho 3 minutos para você e sou toda ouvidos. Funciona na prática? Muito, muito assertivo, porque quando enrola demais há muito tempo, a gente já nem sabe o que o líder queria nos falar também, né. E a postura, né, ou seja, 100% de atenção para aquela pessoa que está na tua frente, talvez seja a melhor indicação sempre, né. Mas, como você estimula a pessoa a falar, e o quanto nesses 3 minutos, como você falou, você gera a responsabilidade naquela pessoa. Porque é muito fácil para nós líderes dizermos: "Ah, você precisa fazer, tal tarefa em tanto tempo, é essa a entrega". Agora, não é tão fácil questionarmos: "Quando você consegue entregar? Como você vai fazer?", né. E quanto mais eu estimulo a pessoa a falar, ela vai criar o seu plano de ação mental aqui, e ela vai se comprometer, se envolver mais naquela tarefa, ou seja, é provável que eu tenha mais desempenho dessa forma. Muito bem. Gente, tem muitas chaves que a Ju entrega no capítulo dela. E como que as mulheres que estão nos acompanhando podem adquirir o livro com você? Jussara Nunes Dalvich é o meu Instagram, pode me chamar lá no privado, e eu dou um jeito de fazer esse livro chegar às suas mãos, porque ele está lindíssimo. Inclusive best-seller dentro da categoria de autoestima. Inclusive, Fabi, é uma coisa que nós, né, plenas, nós mulheres, nos cobramos muito, né, por esse ser assertivo, e quantas vezes eu me questiono quanta leitura eu precisaria fazer. E eu não conhecia o conteúdo de cada plena, eu conhecia o meu conteúdo, e quando eu fui ler a obra, simplesmente está incrível mesmo, eu gosto de ler, eu leio bastante, então eu valido bastante aquilo que está de conteúdo no livro. Eu recomendo, não só por ser uma coautora, mas por ser uma leitora também. E também ainda para finalizar a minha fala, essa autocobrança, né, como eu falei aqui o exemplo da leitura, eu gosto de olhar para as pessoas e dar 100% de atenção, e eu me cobro muito para isso. Mas por vezes isso não acontece, e alguém está falando comigo e eu estou desviando o olhar, eu não estou dando 100% de atenção, ouvindo aquela pessoa. E para isso que eu acho que é o mais natural da nossa vida cotidiana, só volta. Quando percebe, só volta e retoma. Mesmo que você recebeu um feedback que não está tão legal sobre o teu comportamento daquele momento, começa de novo, faz melhor com aquela pessoa que está te cobrando. Porque nós ocupamos uma máquina perfeita, chamada corpo. Nós não precisamos estar ligados na tomada para funcionar.
Então, se eu estou conectada comigo e eu dou atenção para outra pessoa, a gente libera uma energia muito mais intensa, um estado de presença muito mais intenso. Muito bem, a gente poderia aqui, ó, continuar ouvindo por horas e horas. E somos de verdade, não é mesmo, Ju? De verdade. E aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro, as pessoas que nos acompanham, elas sentem, e por isso que elas também trazem esses feedbacks tão positivos. Exato. Ju, toda mulher plena, ela tem um mantra, aquela frase que ela se repete diariamente. Qual é o teu mantra? A sabedoria do teu silêncio abre espaço para a tua paz e a expressão do outro. Ju, para as mulheres que estão nos acompanhando, e nós falamos aqui sobre a prática do mindfulness. Tem como a gente fazer aqui uma versão compacta? Falando de mindfulness de forma compacta, não tem como. Obviamente que não, né, Ju? Sim. Contudo, para que as plenas que estão nos acompanhando, elas consigam assim, ok, agora o que que eu faço? O que que é o mindfulness? Você explicou, mas agora como é que eu coloco isso na prática? Alguns minutinhos para elas irem aí se desconectando do mundo e se reconectando com elas. Ok. Vamos ao desafio, né? Vamos. E olha só, vou ser a beneficiada aqui diretamente. Sim. E sim, Fábio, algumas pessoas perguntam o que é, como funciona, então é uma oportunidade também de trazer um pouco mais dessa informação, né? E lembrando sempre, mindfulness é você receber o estímulo e entre a tua resposta ter o tempo do mindfulness para que você possa ser mais assertivo. E é uma atitude de cuidado contigo, de atenção plena para com você. Não necessariamente atenção plena ao que está acontecendo ao meu entorno, mas comigo. E com o autocuidado que nós merecemos e desejamos ter. Um pouquinho sobre o que seria o mindfulness. E quando vamos começar essas práticas, tem algumas posições que a gente pode colocar o nosso corpo para um estado de fluido melhor. Por exemplo, se sentado, como é o caso que nós estamos aqui, os pés apoiados no chão, não escorado na cadeira, isso, deixa a coluna reta, mas de uma maneira confortável. As mãos em cima das pernas e com a palma da mão virada para cima. E solta, não precisa ficar tenso. Se escolher a posição deitada, por exemplo, é possível que venha o sono, mas quando você se dá por conta, só volta. E os nossos pensamentos, eles vão e vêm. E isso é muito normal, não precisamos ficar nos cobrando para que estar 100% ali com aquele pensamento, porque nós não funcionamos assim. Então, quando percebeu que o seu pensamento evadiu dali, só volta, acolhe e tá tudo bem. Se escolher a posição deitada, então as pernas não 100% juntas e as mãos também não coladas no corpo, um pouquinho afastada e com as palmas das mãos viradas para cima também. A posição em pé, numa posição confortável, nada que tensione o corpo. Hã, e se me permitem, então, vou conduzir um pouquinho. O olhar, o olhar interno, é recomendado fechar os olhos. Se nós queremos ter uma percepção do ambiente, então, o olho aberto. Então, vou convidar para fechar os olhos, escolher essa posição que você deseja ficar e sentir-se bem. Vou pedir que você primeiro observe onde o teu corpo está. Sinta a superfície que você está. Sinta o peso do teu corpo onde você está, onde você escolheu. Perceba que eu vou ficar em silêncio alguns instantes e você está tudo bem com isso. Se perceber que o seu pensamento evadiu, só volta. Comece a utilizar a sua respiração, não de uma maneira forçada, simplesmente observe o ar entrando e saindo pelas suas narinas.
Perceba como é o fluxo da tua respiração. Se conseguisse imaginar por onde ela passa. Lembre que o sangue irriga todas as partículas do teu corpo. E ele está fazendo o seu trabalho de forma magnífica agora, percorrendo cada espaço do seu corpo por onde ele deve passar. Vou pedir que você inspire profundamente. Sinta seu abdômen, o seu tórax. Leve gentilmente a sua atenção para os seus pés. Que sensações você percebe nos seus pés? Deixe guiar a sua atenção pela pulsação, pela temperatura em todos os seus membros inferiores, seus pés, pernas. E continue respirando normalmente. Recai a sua atenção ao seu abdômen. E se conseguir a todos os seus órgãos internos. Leve gentilmente a sua atenção para o seu tórax. O pulsar do seu coração. O trabalho perfeito do seu pulmão. Agora leve sua atenção para os seus ombros, braços e mãos. Se sentir necessidade, mexa seus dedos, observe a sensação entre os dedos, se calor ou frio. Vá levando a sua atenção até os seus ombros. Se existe algum ponto de tensão, solte. Inclua agora na sua atenção toda a sua cabeça, a pele de toda a sua face, mandíbula, bochecha, o nariz, as pálpebras, as orelhas. Leve gentilmente a sua atenção ao seu couro cabeludo. Observe as sensações. Na próxima inspiração, inclua todo o seu organismo, todo o seu corpo, cabeça, braços, tronco, pernas, pés. E enquanto você observa, você, em sua pureza, em sua essência, com toda a sua vitalidade, vai se reconectando com o aqui e agora. Vai percebendo o ambiente, os sons, a luminosidade, o cheiro. E vai voltando para o aqui e agora, procurando levar essa paz, esse estado de consciência para as próximas atividades do teu dia.
Com certeza as plenas já tiveram seu momento plena desse dia, Ju. Que sensação maravilhosa. Muito obrigada por nos presentear com esse momento aqui de mindfulness e tenho certeza que elas vão levar isso como uma prática para o dia a dia delas. Eu estou emocionada, porque a partir do momento que eu estou transmitindo pela minha voz, eu precisei pensar e automaticamente eu estou fazendo o mesmo fluir aqui comigo. Obrigada por me fazer sentir assim. Ju, obrigada pela sua presença, o teu estado de presença aqui dentro do nosso episódio também. Obrigada a você, Fabi, pela oportunidade. E você que nos acompanha, não deixe já de se inscrever nas nossas plataformas de streaming. Tenho certeza que também você tem se identificado com este jeito plena de ser e a plenitude como caminho para você chegar à vida que você sempre sonhou. E todo domingo nós temos episódio novo no ar.